Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra. Olá, gente amiga. Então, continuando aí a nossa conversa sobre os escritos, né? Só lembrar aqui, né? Nós já trabalhamos aí a tradição javista, a tradição eloísta, a tradição deuteronomista, e agora nós estamos trabalhando um pouquinho as escritas sacerdotais. Lembrando que a maioria delas escrita quando eles estavam exilados lá na Babilônia. E no último programa a gente trabalhou um pouquinho essa ideia de que quando o sacerdote escreve, ele escreve visando o culto, né? Ele escreve visando assim as tradições litúrgicas, vamos dizer assim. Então, se você pegar no Gênesis, lá no comecinho, que nós estávamos trabalhando no último programa, o capítulo 1, e vendo como é que Deus criou o mundo, vocês vão ver, é uma narrativa comprida, é uma narrativa solene, né? Então Deus no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez aquilo, no terceiro dia fez aquilo outro. E até com umas coisas bem interessantes, coloca lá, que no terceiro dia Deus então fez as plantas, etc, etc. Pega lá no versículo 11. Gênesis capítulo 1, lá no versículo 11. E Deus disse: a terra faça brotar vegetação, plantas que deem semente, árvores frutíferas, que deem frutos sobre a terra, tendo em si a semente da sua espécie. E assim se fez. A terra produziu vegetação, plantas que dão a semente da sua espécie, e árvores que dão seu fruto com a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, era o terceiro dia. Então veja, aqui no terceiro dia, então Deus está criando as plantas. Agora olha que curioso. Se você pegar logo na sequência, no quarto dia, então Deus separa o dia da noite e faz os luzeiros no firmamento. Espera aí, é possível ter planta sem sol? É possível ter planta sem fotossíntese? É claro que não. Então, não teria como criar planta ou ter planta se ainda não tivesse criado o sol. Mas só para lembrar, mas aqui está falando que criou as plantas no terceiro dia e o sol no quarto. A Bíblia não é livro de biologia, né? Não é livro de agronomia. A Bíblia é um livro de teologia, não é livro de ciência. Então aqui não importa que ordem que as coisas são criadas, o que está importando aqui é dizer assim, é que Deus criou tudo. E colocando numa sequência de 6 dias, de muito trabalho, descrevendo calmamente cada coisa que vai acontecendo. Por quê? Porque para eles é uma liturgia, é uma celebração de 6 dias, para que no 7º dia Deus então descanse. Ou seja, o povo no 7º dia não trabalhe, fique por conta das coisas de Deus, fique por conta de se preparar, de se guardar para viver aí a liturgia, o culto, etc, etc. Tá. Mas se a gente for comparar, o livro do Gênesis, do jeito que foi montado depois, não tem só essa tradição sacerdotal, lógico. Nós já vimos aqui, inclusive, escritos da tradição javista, né? No Gênesis, tradição javista. E se a gente quiser, só para lembrar, pega aí no Gênesis, no capítulo 2, a partir aí do versículo 4, mais ou menos, pode ser no 4. Vocês vão encontrar aí o seguinte: essa é a história da criação do céu e da terra. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto no campo sobre a terra e não tinha brotado vegetação, porque o Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva sobre a terra. Não havia ninguém para cultivar o solo, mas brotava da terra uma fonte que lhe regava a superfície.
Então Deus formou o ser humano com o pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores, de aspecto atraente, fruto saboroso. No meio do jardim, árvore da vida e tal. Depois segue, do Éden nasce um rio e tal. Então, em vez de ser aquela liturgia, vai criando cada coisa, um por um, papapá, o javista ele é muito mais direto, né? O javista escreve o povão. É pá, pau, pau, pedra, pedra. Então Deus vai lá, cria o jardim, põe as árvores de fruta e bota o homem lá para cuidar do troço. Tem o rio aqui, o rio vai jogar água naquelas plantas lá. Então não tem toda aquela liturgia, e aí cria, e separa, e faz, e acontece. Então, quando a gente estiver lendo um livro da Bíblia, por exemplo, aqui no Gênesis, se a gente conseguir separar o que é de uma tradição e o que é de outra, ajuda muito. Porque se a gente vai lendo só na sequência, a gente acaba vendo algumas incoerências. No próximo programa, nós vamos até voltar a uma delas que a gente já citou aqui mais no começo. Por hora, vamos responder, então, a seguinte pergunta. Nesse último programa, que nós estamos acabando de ver aí, a gente viu duas tradições de escrita que estão lá no Gênesis. Uma é a tradição sacerdotal e a outra é a tradição qual? Tua palavra é luz no meu caminho. Falando de Bíblia, com Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 984 13 54 73. 984 13 5473. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.